Hoje, o IA Trendcast recebe Carlos Henrique Juste, diretor de novos negócios no Grupo Record. Com mais de 20 anos em estratégia e gestão de comunicação no Brasil e na América Latina, Juste construiu uma carreira que passou pelas maiores agências de publicidade do Brasil, pela liderança na inovação digital na PwC e IBM e agora conduz projetos estratégicos na Record. Nos últimos 5 anos, lidera a área de novos negócios da emissora, desenvolvendo projetos de inovação, mirando o entretenimento de jornada da audiência, integrações sistêmicas e novos modelos comerciais. Hoje vamos conversar sobre como a evolução da mídia e do marketing no Brasil, o impacto da IA em modelos de negócio, o desafio de medir resultados com métricas auditáveis e o futuro de um setor que está passando por uma das maiores revoluções da sua história. Juste, bem-vindo ao IA Trendcast. Oi, Aline, bom dia. Eu agradeço o teu convite, é um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa. Ah, vá! Eu já ia falar que eu já ia começar diferente com você, que a gente promete não rir muito e nem fala palavrão. Não? Vamos tentar. Antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Brindes, que apoia o nosso videocast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Brindes, pelo apoio. Se você tivesse que resumir a sua carreira em uma linha do tempo, você imaginaria que você ia migrar da publicidade para inovação? Não Naquela forma... época? Não, naquela época definitivamente não. Eu fiz a escolha profissional aos 12 anos de idade, enfim, e fui construindo o conhecimento para viver essa carreira da maneira como eu vivi por 20 e poucos anos. Mas eu diria que a inovação ela sempre permeou essa jornada, desde o princípio. Pela curiosidade, pelo interesse, pela autoprovocação, pela busca do conhecimento, pela busca de uma visão, de uma perspectiva sempre diferente, distinta, para encontrar soluções de negócio na área de comunicação. Então, a inovação sempre permeou esse processo, sempre permeou essa minha jornada. Eu imaginava e acreditava, a verdade, até 15 anos atrás, que a nossa indústria, e principalmente no viés de agências, né, de brokers, a gente poderia estar em outro lugar. A gente deveria, talvez, estar em outro lugar. Eu acho que faltou uma reinvenção nessa indústria, se a gente pode chamar assim. Tanto que várias consultorias ocuparam espaço e vêm ocupando espaço que, tradicionalmente, era de agências. As agências vêm tentando pivotar o seu negócio. Eu acho que ainda falta um caminho, falta pelo perfil profissional, falta por conhecimento, falta muitas vezes por coragem de romper com alguns modelos, o que é difícil, e é difícil em qualquer indústria, na verdade, né? Se a gente olhar para a telecom, historicamente, nos últimos 20 anos, a quantidade de oportunidades que essa indústria perdeu por talvez receio de abrir mão das vacas leiteiras, né? Sim. De disruptar o seu próprio negócio. Eu acho que a indústria de comunicação vem passando pelo mesmo desafio, vamos chamar assim. Em que pontos você foi mudando ao longo do tempo? Quais foram os pontos de viração? Você falou assim, eu vou por aqui, eu vou estudar isso? Pelo meio da carreira... eu já fui buscar mestrado em gestão de negócio, em estratégia digital. Era uma coisa que ainda estava começando. A gente já tem os cabelinhos brancos, então isso entrega muita coisa. Mas eu acho que esse conhecimento, essa visão mais transversal da gestão, me gerou provocações, angústias, que o papel clássico de estratégia e gestão de clientes nas agências não entregava. Tanto que eu sempre tive uma entrega distinta do padrão, além do padrão. Então, eu sempre tive uma relação com as áreas de marketing dos clientes um pouco diferente, provocando sobre modelos de negócio, modelos de atendimento, estratégias do próprio negócio, que estão para muito além das entregas clássicas de uma empresa de comunicação. Essencialmente já não é nada pouco. É você encaminhar a comunicação, posicionamento, comunicação, criação das peças publicitárias, produção, enfim, gestão de mídia. Mas isso, para mim, estava no meio do caminho da minha entrega. Em determinado ponto, ficou claro para mim que
o ambiente onde eu estava me limitava em termos de interação com o cliente, de oportunidade, de abrir pautas com o cliente que não eram naturais para a relação cliente-agência, vamos chamar assim. Nesse ponto, ficou restrito. Então, foi quando eu busquei ir para um ambiente de consultoria que tinha muito mais a ver com o que, de fato, eu já vinha fazendo há 10 anos, pelo menos, em agências. E foi para onde eu caminhei. Dentro de consultoria, olhar para os modelos clássicos de consultoria, que estão muito mais associados à gestão, efetivamente, mensuração e entrega, aquilo, de novo, para mim, era muito pouco interessante. Apesar de eu ter, mesmo em agência, trabalhado muito com modelo de gestão, processos, implementação de processo e governança, enfim, que, de novo, não tem muito a ver com campanha publicitária, mas, enfim. Mas aquilo me parecia pequeno. Foi aonde, de fato, me surgiu a oportunidade de trabalhar com inovação aberta, enfim, com busca de soluções fora da caixa, vamos dizer. E aí, nesse momento das consultorias, você estruturou práticas de negócios digitais, criou métrica, trabalhou com inovação aberta. Como que essa experiência em consultorias globais se conectam com o que você vê hoje no mercado brasileiro, com a sua atuação hoje? Eu diria para você que me deu um repertório, uma amplitude, um entendimento, uma visão, até porque, como você bem colocou, você trabalhar com consultorias globais te dá uma visão do que está acontecendo, do que está sendo desenvolvido efetivamente, e mais interessante, o que está sendo implementado. Porque uma coisa é você ter um olhar acadêmico sobre o conhecimento e outra coisa é você entender as regras de implementação. A gente muitas vezes discutia, e eu ouvi em alguns podcasts que você já fez aqui, alguns outros profissionais falando sobre isso também, a inovação mais eficaz do ponto de vista de implementação e de adesão, do ponto de vista do usuário, não está nas tecnologias de ponta de laboratório. Ela é uma construção de modelos de negócio a partir de tecnologias que já estão em um grau de maturidade bastante grande. E isso, nesses anos de consultoria, se mostrou absolutamente verdadeiro. Quer dizer, cara, a gente está discutindo a ciência da NASA, do cosmo, isso é absolutamente fundamental, isso é necessário, a gente chama de pesquisa de base, no fim, mas o que você consegue transformar em negócio e monetizar são modelos inovadores, modelos transformadores, do ponto de vista de pessoas, e eu acho que esse é o grande ponto, apoiado em tecnologias que já têm maturidade suficiente para rodar, para escalar. Né? Porque muitas vezes o laboratório não escala. Simples, por uma série de questões. Muitas vezes por falta de environment, né? De ambiente, inclusive tecnológico, né? De integração com sistemas legados, seja o que for. Né? Muito bom. Você escreveu uma vez sobre como encarar a crise e participou de estudos de mídia e entretenimento, né? A gente trabalhou juntos e foi aí que a gente se conheceu. O que mudou de lá para cá no jeito que o mercado consome conteúdo ou o consumidor consome conteúdo e o mercado avalia os resultados? Tem duas questões aí, uma sobre comportamento de consumo e outra sobre métricas e avaliações e validações. Né? Acho que do ponto de vista minha leitura, do ponto de vista do consumidor, obviamente você tem uma transformação gigantesca, né? Não só a partir de uma lógica de plataformas, mas também de formatos. A gente vem de uma indústria que tinha um cuidado na produção de conteúdo, do ponto de vista de estética, de narrativa, absolutamente profundo. Né? Para a gente produzir um conteúdo para uma TV aberta, vamos pegar ela como exemplo, apenas como exemplo, quantos profissionais você tem envolvidos nisso? Sim. Né? E você concorre, né? Em agência a gente sempre fala em comunicação, a gente sempre fala sobre eyeballs, né? Que é a oportunidade de ver. Você concorre na audiência com produtos produzidos no quintal com o celular, uma criança dançando. Quer dizer, isso do ponto de vista de relevância para a audiência, de certa forma, guardadas algumas questões, tão importante quanto, porque no final do dia sobre tempo de consumo, é isso que você está fazendo. Você está com uma indústria altamente qualificada, profissional, proficiente, concorre com um adolescente. Com a tia do Zap mandando figurinha. Né? Com a tia do Zap mandando figurinha. Óbvio que você tem uma distinção sobre momentos, propósitos, claro. Cabe todo mundo, e sim, cabe todo mundo,
Mas, e de verdade, a gente estava falando sobre para onde vai e se vai. Eu acredito piamente que vai, sim. Vai, não só... não só, não, mas acho que talvez em grande parte pela questão da mudança de tecnologia de plataforma da TV 3.0. Mas aí a gente tem que talvez se provocar em relação a outras coisas. A gente já vai chegar nisso. Não, eu vou podemos chegar já, podemos voltar. Você vai me provocar, eu sei. Mas do ponto de vista de consumo, eu acho que assim, o que existe é uma diversidade muito grande, uma concorrência muito maior, mas eu acredito que tem espaço para todo mundo. O que a gente precisa é se provocar em termos de formato e narrativa. Querer ser o tio, né, brincando de garoto, não dá, fica o Didi de patinete, né? Sim. É ridículo, não é aderente. E acreditar que esse é o caminho para você concorrer contra formatos disruptivos me parece uma perda de energia. De toda forma, eu acredito que assim, sempre teremos espaço para os consumos de conteúdo longos, médios e curtos, cada um com o seu posicionamento, com o seu espaço, com o seu propósito, com o seu valor perante a audiência. Depende de como é que você constrói essa relação, como você oferece esse serviço. Isso vai distinguir quem fica ou não fica. Para não falar que, obviamente, você tem uma guerra econômica aí, de poder econômico, o qual você tem que construir estratégias que te permitam a sobrevivência, né? Que você seja engolido pelo poder econômico de outro segmento. Né? Você vai ser substituído, não porque você não tem um produto bom, porque você vai ser comprado, na verdade. Esse é o ponto, né? Isso de um lado. Do ponto de vista de métricas, essa é uma discussão absolutamente atual, porque você tem os incumbents, vamos chamar assim, né? Os produtores históricos, todos, e em todos os formatos, com uma lógica de métrica e de validação métrica, eu acho que esse é o grande ponto, absolutamente estabelecido. Enquanto que você tem já não são mais challengers, né? Porque eles já ocuparam metade do mercado, pelo menos, para dizer o mínimo, que tem métricas próprias. E aí tem uma coisa interessante, esse talvez seja um papel educativo que a indústria tenha que ter sobre os brokers ou aqueles que sobrevierem, de formação. Porque a vida inteira a gente precisou do IVC, do Kantar, a gente sempre precisou de alguém isento e externo para validar os números dos players. A partir do momento que chegam as big techs e professam os próprios números, ninguém audita, ninguém mede, e o mercado aceita, nesse momento você virou refém, virou passageiro. Tem hoje produtos e entregas que nem métrica não tem, nem dentro das big techs. Exato. E aí? E o mercado aceita. Esse é o ponto. Esse é o ponto, e o mercado aceita. Então, assim, e aí eu acho que acredito que o advento da TV 3.0 trouxe isso muito para a mesa hoje, já há pelo menos 2 anos, se discute muito, vem se discutindo cada vez de forma mais presente, está o tema de métrica. Né? Tá bom, como é que eu comparo? Assim, a gente tem um modelo histórico de métrica associado à televisão, à mídia eletrônica, e as big techs têm outra métrica. Como é que eu comparo 1 minuto com 1 segundo? Que essa é a métrica. Essa é a métrica. Então, assim, não, ele viu 1 segundo, então ele viu. Não. Tá. Então vamos medir engajamento? Tá, como é que se mede isso? Isso eu posso abrir para você. Como é que a gente coloca tudo na mesma régua? Acho que esse é o outro grande desafio, né? Então a gente tem um desafio de conteúdo, de engajamento, do ponto de vista de relação com a audiência, e tem um outro ponto que é do lado de mercado, efetivamente, econômico, que é de métricas. Né? Cada vez fica mais nomes, nomenclaturas e formatos nos pratinhos, né? Cada vez mais. Esse é o desafio, você conseguir dar alguma unicidade a isso. Né? Então, aí a gente chega num momento que a gente vai assim, a transformação é de comportamento, né? De comportamento, de cultura, né? E como que você pensa na estratégia de tantas janelas de entrada e de saída de conteúdo num grupo? Vamos lá, você tem alguns layers, mas antes de falar de mídia e de publishers, só como você passou por aí, eu queria lembrar, você falou de comportamento humano, eu vivi isso profissionalmente, a explosão da bolha em 2000.
Vivemos. Vivemos, graças a Deus. É. E é interessante, eu trabalhava com indústria de device global na época, e se não me falha a memória, o iPhone é de 2007, é isso? 7 ou 8, isso. O primeiro device da Apple, telefonia. Em 98, eu tinha um iPhone na mão. Eu posso dizer, porque assim, o mundo superou isso, era da Ericsson. Ele tinha o formato de um iPhone, ele era touch, ele tinha serviços embarcados conceitualmente, de tudo que a gente faz hoje num iPhone 25 anos depois, 27 anos depois. Eu tinha um HTC, que era maravilhoso. Então, assim, aliás, diga-se de passagem, quem cunhou o nome smartphone foi a Ericsson. Olha só que interessante, nem no mercado está mais hoje. Quem inventou o termo smartphone foi a Ericsson. Né? E eles tinham devices. Eu trabalhava próximo do laboratório de inovação do time da Suécia, assim, falou assim, cara, isso aqui é genial, isso aqui é maravilhoso. O diretor de marketing na época falou assim, cara, os telefones, olha que interessante, na visão dele na época, em 98, era, os telefones serão descartáveis, você vai andar com chip. Estamos quase lá. O chip já virou descartável. O chip é uma antena, vamos dizer assim. Né? Então, e por que eu estou contando isso tudo? E eu lia todos os relatórios do Gartner na época, e eu falei assim, cara, não tem como dar certo. Não, vamos montar um site, vamos fazer um e-commerce de material de construção. Tudo que hoje em dia é absolutamente usual, corriqueiro, muita gente nem sabe como era o mundo antes disso. Naquela época. Era difícil, não por falta de tecnologia, esse é o meu ponto. Você tinha tecnologia para rodar isso, tanto nos OEM, quanto nos carriers. Então, assim, as telcos tinham redes para isso. A Ericsson estava dos dois lados, inclusive, antes até da fusão com a Sony. Então, assim, ela tinha rede, tinha todo o roadmap de implementação de telecom digital. Mas, assim, cara, por que não aconteceu? A gente tinha tecnologia, a gente tinha dinheiro de sobra, tanto que estourou uma bolha por causa disso. O que faltou? Faltou combinar com o russo, com o afegão. As pessoas não entendiam, não acreditavam. Né? Na época a gente tinha vídeos conceitos, o cara no carro, falando com o carro, com o device do carro, comprando passagem aérea, mandando encomendar flores para a esposa. Cara, isso é o nosso dia a dia hoje. A gente muda a passagem do banco de trás do carro. Então assim, porra, por que não aconteceu isso em 2000, em 99? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso. Então, assim, existe uma distinção importante entre a velocidade da inovação na perspectiva tecnológica e na perspectiva de comportamento humano. A gente é o mesmo, a gente não mudou o chip. Há 10 mil anos, é mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente melhorou um pouco, eu diria. Talvez nem muito, mas um pouco a gente melhorou. Mas não o suficiente para acompanhar a velocidade da capacidade que a gente tem de desenvolvimento tecnológico. Então esse é o ponto, entender o comportamento humano e a velocidade, as dinâmicas e os botões que a gente precisa apertar para mudar o comportamento humano, para reprogramar o comportamento humano, para que ele tenha aderência, não à tecnologia, porque a tecnologia é enabler, sempre será, como sempre foi, né? Mas a modelos de negócio. Mas aí, que você falando isso, me vem um outro pensamento. Você acha que nós, hoje, no mundo de hoje, somos capazes de mudar o comportamento das pessoas para consumir o que a gente gostaria que elas consumissem na velocidade que as coisas estão acontecendo? Principalmente as novas gerações. Difícil essa pergunta. Eu prefiro acreditar que não. A gente consegue, minha visão é criar oportunidades, criar relevância. Não só através da tecnologia, de modelos de negócio, de produtos, de serviços, mas de comportamento. Então você consegue botar a luz, você consegue dar mais relevância. Mas eu ainda acredito que o livre-arbítrio sobreviverá a essa eventual condição de manipulação, vamos dizer assim. As coisas mudam porque mudam, porque se apresenta um cenário diferente. Darwin, né, é sobre isso. Eu estava pensando, vindo para cá, sobre o alcance que o Speaker's Corner ganhou, né? E é velho isso já, isso é muito velho. Né? Redes sociais nada mais é do que o Speaker's Corner de todo mundo, né? Num grau absurdo, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, tem muita coisa boa e e pro mal. Então eu acho que assim, é um processo de amadurecimento da própria espécie.
né, da própria sociedade, de como lidar. A gente vê uma série de movimentos, isso não é de hoje, mas uma série de movimentos que acontecem através de redes sociais como canal, e pura e simplesmente canal, que são ruins, mas tem outras boas. Eu acho que existe um tempo de amadurecimento do ser humano, né, e de conhecimento e de vivência para começar a fazer distinções. Esses dias, eu ouvi um podcast teu aqui, você me desculpa, me falta o nome do teu entrevistado, do teu amigo aqui, mas ele estava comentando sobre fake news. Uhum. E aí uma história de que alguém produziu um vídeo entrevistando extraterrestres que estavam invadindo a Terra. Cara, George Orwell fez isso no começo do século passado. Em texto. No rádio. É. E as pessoas se mataram, as pessoas botaram fogo nas ruas, foi um caos. Foi um caos. Então, assim, o que mudou? É aquela história, né? Escritor de ficção. Que ficção de quê, né? Onde? Que ficção de quê, né? Alguma ideia veio de algum lugar, né? E leva a sociedade para algum lugar, leva as pessoas para algum lugar. Muda a gente de andar, muda a gente de pauta, muda a gente de degrau. Né? Então é isso que eu digo. A gente está sendo empurrado. Mas o para onde a gente vai construir esse caminho. Errando e acertando. Eu acho que isso faz parte do processo de amadurecimento como espécie no final do dia, como sociedade. Né? Mas a gente estava falando, e a gente ia falar de outra coisa. Não, eu estava perguntando se você acha que dava para mudar. Você fala, não, a gente está sendo empurrado, mas dá para se conduzir. O resumo é esse. Sim, eu acho que nós, no papel que ocupamos, temos uma responsabilidade muito grande de prover conteúdo, de prover repertório na direção do que aquilo, honestamente, acreditamos que seja o caminho do aprendizado, o caminho do crescimento, o caminho do livre-arbítrio, o caminho da escolha, enfim, mas de uma maneira adequada, saudável, vamos dizer assim. E não querendo ser juiz de coisa alguma, mas ter oportunidade de trazer perspectivas diferentes, perspectivas distantes, né? Agora eu vou mudar um pouco a ordem, porque a gente já está nessa conversa. E a TV 3.0? Explica para a audiência, como eu disse, que agora eu vou pedir essas explicações. O que é a TV 3.0, que ela foi regulamentada e ela deve chegar até a Copa do ano que vem, 2026. O que é a TV 3.0 e em que pé que está? Vamos lá. Ela deve começar a chegar até a Copa, ela acabou de ser regulamentada, porque ela deve começar a chegar. Vamos olhar para um paralelo bem fácil para todo mundo. TV digital. É isso que eu ia falar. Naquele modelo TV digital da Copa de 98... Ela levou 15 anos. Lembra? Para alcançar esse continente todo. Eu assisti a Copa de 98 em TV digital, como um experimento. Um experimento. Transmissão em 4K. Era lindo. Era maravilhoso. Enfim, a partir do momento que você regulamenta, você tem um tempo de construção de parque tecnológico, que tem um custo econômico, que também você não é assim, um cheque vai, no dia seguinte está ligado. Então você faz. Não é um upload de um software atual, por exemplo. Não é um upload de um software, e de nenhum lado, e tem vários lados envolvidos. Não acontece da noite para o dia, então o que você vai ter é um roadmap, um ramp-up disso, de alcance do sinal da TV 3.0, provavelmente ao longo de pelo menos 10 anos. Então, quiçá começa efetivamente no meio do ano que vem. E por quê? O quiçá? Vamos lá, primeiro, você tem que trocar o teu transmissor. Os publishers têm que trocar o seu transmissor. Então você tem um transmissor com uma determinada especificação técnica, você não só tem que trocar, como você duplica ele. Porque, e aí, desculpa os engenheiros de telecom aqui, eu vou provavelmente falar uma grande bobagem, mas os transmissores hoje, eles transmitem onda em sinais, acho que horizontais. Estamos falando para leigos, está tudo certo. A diferença é a seguinte, os transmissores hoje, eles transmitem o sinal, eles transmitem o sinal num sentido. A TV 3.0 precisa que você transmita em dois sentidos. Então, se você hoje transmite em sinal horizontal, você tem que transmitir no horizontal e vertical. Por isso, você precisa de dois transmissores. Que precisa receber a assim, volta do usuário. Você tem um aporte econômico aí importante, relevante. Isso vem sendo discutido com o próprio governo, formas de funding para isso, enfim. Mas esse é um lado. Os publishers têm que investir no parque para a transmissão do sinal.
De outro lado, a indústria de OEM precisa investir no hardware dos televisores. Não, mas eu tenho uma televisão que comprei semana passada, 70 polegadas, o modelo Sinto mais... muito. Você vai ter que comprar uma caixinha, gato, não vai ter jeito. Então, assim, e aí você No tem... mínimo uma caixinha. Você tem a solução de curto prazo, que foi o que foi adotado também no É. modelo digital, compra a caixinha, espeta lá, para que ela possa fazer a recepção e a gestão, vamos dizer assim, do né, de conteúdo. idas e vindas e piriri pororó. E aí existe uma conversa importante com a indústria de OEM pelo seguinte: o Brasil é um dos primeiros mercados a implementar a TV 3.0. Está implementando fruto de um trabalho de 2 anos, você acompanhou boa parte disso, pelo menos, no fórum, de desenvolvimento, escolhas e decisões sobre tecnologia. Então, e o produto brasileiro ele é um produto brasileiro. Ele é uma mistura de tecnologias japonesas, americanas, não sei de onde. Enfim, é um monstrengo nosso. O que o mercado americano está fazendo? Eu te digo, ele está esperando o Brasil implementar. O mercado americano está esperando o mercado brasileiro implementar para ver o que funciona, o que não, colher melhor prática, para aí sim discutir o desenvolvimento. Até porque também tem um outro detalhe no mercado americano distinto do brasileiro, em que aqui todo mundo é terrestrial, né? Todo mundo é TV com antena, né? Com bombril, né? Com varal. E lá aí não. nos Estados Unidos é 30%. É. O broadcasting clássico é 30%, o resto é cable. De alguma forma, algum tipo de cabo. algum tipo de cabo. Né? Porque às vezes eles nem sabem por onde eles estão assistindo. Exato, não tem Cable, antena no que é- telhado. 30% do mercado americano tem antena no telhado, o resto não. Aqui 100% tem antena no telhado. Né? Então, essa é uma distinção importante. Então, você tem, a partir de agora, da regulação, você tem captação de recursos, você tem desenvolvimento tecnológico. Beleza, ele assinou papel. Ótimo, maravilhoso, é o primeiro passo. Tá bom, a tecnologia está pronta? A solução técnica está pronta? Não. Pra você ter uma ideia, o chip, a placa que você usa para fazer recepção de sinal no device, no teu televisor, hoje, ela tem 50 por 50 centímetros. Você acha que dá para botar um decoder de 50 por 50? Dá para é mais que um vinil, né? Nossa, dá para você botar o toca-disco embaixo da tua aquele TV? negócio videolaser. Tipo isso. Então, não dá. Então, assim, está se trabalhando com a indústria, não tem muitos players. E por que a questão de distinção, por exemplo, do Brasil em relação aos Estados Unidos e a questão do Brasil ser um dos primeiros nessa questão? Não tem mercado. Então, você tem que convencer a indústria, tanto de tecnologia que fabrica o chip, que vai ter que ser um chip de 5x5, E não 50 por 50. e não 50 por 50, como os fabricantes de OEM, que amanhã vão ter que embarcar hardware dentro do device e botar antenas dentro do device, a trabalhar para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é grande, é gigantesco. A gente trabalha com indústrias de escala global. O Brasil não é suficiente Sim. como mercado para mover. A Samsung, cara, vou começar a fabricar agora porque eu vou dominar o mundo por causa do Brasil. Não. Definitivamente não. Então, você tem um processo de convencimento. Quer dizer, a tecnologia existe, é conhecida, ela precisa ser melhorada, ela precisa passar pelo processo de redução de tamanho, e a gente precisa ter uma discussão de escala. Então, assim, não é algo tão simples, tão corriqueiro. Então, aperta um botão e vai. Não vai. Mas a indústria vem trabalhando, o governo vem participando dessas discussões, dessas conversas, para que, de fato, se consiga ter um produto comercial viável a partir da Copa do Mundo. Copa do Mundo por quê? Porque onde você até troca as parque pedras de TV, sabem que você troca 20% do parque, pelo menos, numa Copa do Mundo no Brasil. Né? Então, esse é o estágio zero da TV 3.0, vamos dizer assim. Mas o que é isso? A gente falou agora tecnologia, recurso, mercado, potencial, blá, blá, blá. O que é a TV 3.0? No final do dia, você vai continuar recebendo o seu conteúdo editorial, vamos chamar assim, pelo broadcast, pela tua antena. Então, entra o sinal, você vê, vai receber esse sinal com qualidade de 4K, com áudio imersivo, tudo bonitinho. A diferença é que na TV 3.0, o teu televisor estando conectado à internet, seja um CTV, que é, acho que hoje 80% do parque, 70% do parque pelo menos, é CTV já, com os equipamentos necessários para essa tradução, vamos chamar assim, vai te permitir interatividade. Tá, mas eu já tenho interatividade hoje na televisão. É num outro nível. Você vai conseguir migrar, você, o produtor, o publisher, tá?
Você está transmitindo o teu conteúdo editorial, o teu programa, o teu jogo de futebol, seja o que for, via broadcast. Sinal 1 para N. É um sinal, você manda um sinal, todo mundo recebe a mesma coisa. Quando você corta para o break, você faz uma migração para o sinal broadband. E aí você tem, no limite, a capacidade de entregar conteúdo 1 para 1. Isso equipara os publishers da velha televisão aberta às Big Techs, do ponto de vista de mídia. É isso que eu ia perguntar. Como negócio, a Aline assiste um break, o Juste assiste outro break. Você imagina o seguinte, no limite, para ficar num exemplo bem prático. Lojas de supermercado tem uma área de cobertura econômica, tem dois raios, raio primário e raio secundário. Nós vamos pegar o raio expandido. São 2 quilômetros de raio em torno de uma loja. Este é o mercado potencial de uma loja, um supermercado, do hipermercado. Tá? Você imagina que eu consigo entregar um comercial diferente por loja de uma rede. Então eu pego uma rede de supermercados que tem 500 lojas espalhadas pelo Brasil. Eu consigo entregar 500 comerciais distintos, aderentes à dinâmica econômica dos 2 quilômetros de raio de alcance de interesse da loja e aderente à estratégia comercial daquela loja. Ponto de vista de sortimento, de item, de preço, de promoção, do que quer que seja. Eu trabalhei com um varejo de rede de grande escala nacionalmente. O máximo que a gente conseguia fazer, e consegue até hoje, é ter um comercial diferente por antena. Então, antena que cobre Rio Preto, Araçatuba, não sei o quê, eu consigo botar um comercial diferente do que cobre Ribeirão Preto, ou que cobre São Paulo, ou Rio de Janeiro. Mas é o limite. É o limite. A partir da TV 3.0, eu consigo entregar um comercial por loja. Essa loja está com ruptura de Coca-Cola. Então, eu não vou anunciar Coca-Cola, vou anunciar Guaraná. O que quer que seja. Enfim, essa é a plasticidade comercial que a gente consegue chegar na TV 3.0. Do ponto de vista de negócio, eu estava falando com o pessoal no escritório esses dias sobre isso, até com o Antônio. Hoje, a televisão, comercialmente, ela tem, por uma questão regulatória, um limite de 6 horas dia de espaço publicitário. Tá. Somando os breaks todos, em 24 horas de transmissão de uma televisão, o publisher só pode ter 6 horas somadas em 24 de espaço publicitário. Tá? Hoje eu sou 1 para N, então eu só tenho 6 horas por antena. Eu tenho 100 antenas. Tá bom. Você tem 100 vezes 6 horas. Você imagina que eu vou conseguir ter... Agora, para ter um exemplo, a gente tem 110 milhões de audiência, de pessoas como audiência, mês. Eu consigo ter 110 milhões vezes 6. Esse é o tamanho do inventário que eu passo a ter para comercializar na TV 3.0. Porque eu consigo literalmente mandar um comercial diferente para cada televisor. Esse é o tamanho do potencial econômico que você tem quando você tem uma lógica digital para distribuição de conteúdo na tua TV aberta. Você preserva a qualidade do conteúdo que a TV aberta tem. Se não tivesse, não teria 70% do tempo consumido de televisão, não teria um consumo de 5 horas dia versus 3 em qualquer plataforma digital somada. Né? Então, eu tenho a qualidade, eu tenho a reputação, né? Porque uma coisa é você assistir o Jornal da Record, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, enfim, e outra coisa é o que a tua tia do Zap te contou. Né? Então você tem qualidade de produção. Isso é uma pena ainda. Você tem qualidade de produção, você tem reputação e você passa a ter a capacidade de endereçar a propaganda de forma individualizada. Agora, eu tenho tido a oportunidade, que eu adoro, você sabe, de viajar pelo Brasil, né? Conhecendo coisas. Chega no hotel, liga a televisão, tá passando o quê? São Paulo. Eu estive em Porto Alegre semana retrasada, em BH, onde você vai, muitos horários são ocupados pelas cabeças de rede, né? Pelo Rio quando é Globo, por São Paulo quando é Record, às vezes até Band também. Band é São Paulo, tudo é São Paulo e tal. A gente resolve uma questão de distribuição de publicidade, mas a produção de conteúdo ainda continua sendo como dizemos no nosso jargão, da cabeça de rede. Perfeito. E a pessoa
que tá lá, ela vai conseguir uma oferta do supermercado dela, né? Eu estava em Porto Alegre, no Zafari, mas ela está assistindo o Joel da Atena. Entendi. Vamos lá. Você tem dois vieses nisso. Um do próprio publisher, de quanto ele dá à praça, vamos dizer assim, né, afiliada, espaço para conteúdo próprio, local. Aí eu vou te dar um exemplo, não tem como, você conhece bem. A Record é a emissora que tem maior quantidade de hora local transmitida, maior inclusive do que a principal, a maior concorrente. Esse é um lado. Tem que ter produção local. Você tem que investir em qualificação, em recursos, para que você tenha produção local. Aí eu acho que esses custos vêm caindo cada vez mais graças a equipamento, a tecnologia, né? Você precisa de coisa muito menos sofisticada, você não precisa mais andar com aquelas câmeras gigantes, enfim. Você tem uma série de recursos hoje que te possibilitam uma redução de custo, um impacto importante econômico para a produção local. Essa é uma coisa. Outra coisa é que sinal que você está recebendo. Né? Porque você pode estar recebendo em rede hoteleira, aí eu não sei, eu não conheço esse negócio. Pode ser pode estar vendo via KU, né? Satélite, aí vem cabeça de rede, é satélite, aí pode ser qualquer coisa. Cara, aí... Vai 3 opções, né? A antena do prédio... O cabo, e o satélite. O prato, enfim. O que é legal na TV 3.0 é que você tem um comportamento, aí olhando do ponto de vista de consumidor, você vai ter o consumo dentro da TV 3.0 muito semelhante à navegação que você tem hoje nos streamings. Então você vai ter um botão, inclusive por lei, é um botão que tem que estar no controle remoto, que é DTV+, que é o nome que se adotou no Brasil para TV 3.0. Você vai entrar na tua tela em ícones, né, em aplicativos por emissora, então você vai direto para os sinais das abertas, e ali, quando você clica na aberta, você abre um menu dentro da aberta que você vai escolher o sinal que você quer consumir. Você pode switchar para o conteúdo de streaming da própria emissora. Então, você entrou na Record, você não quer assistir o ao vivo de São Paulo, você quer assistir o de Belém? Você pode. Você não quer assistir um sinal ao vivo, você quer assistir alguma coisa em VOD, né, em demanda, você switcha para dentro do streaming, para o Record Plus, e você vai escolher o conteúdo assim como o Globoplay. Enfim, e aí, então, é sem limite para o potencial do que o player conseguir entregar. Exatamente. Então você aumenta o portfólio e oportunidade de relacionamento da marca e do teu conteúdo com a tua audiência. Então você tem uma oportunidade de gerar bonding com a tua audiência, gerar mais engajamento. De um lado, essa é uma das entregas, além, óbvio, né, da questão do sinal 4K, do som imersivo, né, de qualidade de produto, do ponto de vista de entrega, você tem a amplitude de diversidade para de portfólios, exatamente. E aí você tem um outro item, que é a interatividade da televisão. Então, por exemplo, eu estou transmitindo um jogo do Campeonato Brasileiro. E, tecnicamente, isso já até é possível na TV 2,5, tá? Que é a que está rodando hoje. Mas na TV 3.0 isso fica absolutamente... tem um UX, inclusive, muito mais simples, muito mais fácil, muito mais amigável. Eu consigo botar as estatísticas do jogo. Então, ao mesmo tempo que você está assistindo o jogo, você aperta um botão, você abre aqui do lado um menu interativo, onde você consegue saber o score do time, quilômetro corrido, isso, aquilo. Você consegue... fazer um switch do que você está no broadcast, porque o conteúdo lembra está no broadcast, mas você abrir uma aba broadband simultânea. Eu consigo nessa aba, isso eu consigo hoje, tecnicamente também já, tá? Eu consigo pedir para ver, pela interatividade, os gols do meu time que já aconteceram. Ele vai abrir um submenu de vídeos aqui embaixo. Quero ver as jogadas de escanteio. Quero ver as faltas cometidas ou batidas por fulano ciclano. Tudo isso eu consigo e você vai switchando de broadcast para broadband, ou seja, você consegue ter conteúdos... Sem fricção, vamos dizer. Zero fricção. É simples como mudar de canal. Então, assim, essa é um tipo de interatividade que a televisão vai te permitir de maneira absolutamente escalada. Outra coisa, e-commerce. Então, você está assistindo um conteúdo. Puta, gostei do colar da Aline, ele é maravilhoso, não sei o quê. A gente tenta fazer isso desde 2015, né? Sei lá, no mínimo. O que muda é que a tecnologia está ficando mais simples, mais amistosa, mais simples, mais fácil, enfim.
para que você faça o e-commerce. Puta, acabou a cerveja no meio do jogo. Você não vai precisar mais bater no QR Code do merchan que tá rolando ali, você pedir para aquele entregador em 15 minutos te entregar. Você vai poder fazer a compra online direto na TV, navegando, enfim. Você começa a ter um nível de interatividade com o conteúdo muito maior, que te permite a entrega endereçável de propaganda, te permite engajamento maior com o conteúdo da marca do publisher, te permite e-commerce. Então você começa a abrir um leque de possibilidades, não só na perspectiva da audiência, de consumo de produto, de engajamento com o produto conteúdo, como também do ponto de vista de negócio para os anunciantes. Agora vamos mudar de assunto. Deu para entender? Deu super para entender. Agora ficou. Depois eu mando para a IA avaliar se ficou didático ou não. Né? Porque né, eu tenho meu controle de qualidade. A gente é do tempo da velha IA, né? Do machine learning. Não vai nem falar assim, só para lembrar. O Excel é um IA, tá? Então. Só para lembrar quem chegou agora. Você que gosta dele, né? Você que transforma o Excel em quase um aplicativo, que são terríveis aqueles seus Excel que você faz. Mas aí, hoje a gente fala de IA generativa, né? Mas você criou o Veículo Fácil, que é um monte de IA lá dentro, né? Bastante coisa. Conta o que é o Veículo Fácil e quais as IAs que você programou lá dentro. Tá, vamos lá. O Veículo Fácil, ele é uma plataforma de comercialização dos espaços publicitários da televisão. Hoje. Né? A gente deve ter tem um programa de crescimento do produto, enfim, incorporação de outras coisas, mas na essência é o seguinte, e ele é focado no pequeno anunciante. É um pouco a lógica de Big Tech, de plataforma digital. Tá. Né? Eu costumo brincar, o Carlão do Trailer e a Marina Manicure hoje compram mídia no Face, né? No Insta, compram search no Google, enfim, eles sozinhos, eles não precisam de um letramento muito sofisticado, não precisa chamar aquele sobrinho que fez faculdade de sei lá o que para ajudar ele. Ele consegue entrar na plataforma, intuitivamente ele seleciona aquilo que ele quer, que conversa com o entendimento dele do negócio dele, que é o que... E para mim essa é a premissa, né? Você não tem que educar as pessoas na tecnologia. A tecnologia tem que ser capaz o suficiente para que as pessoas, a partir do conhecimento delas sobre a necessidade delas, alcancem a solução. Né? Você não precisa explicar física quântica para a pessoa. A pessoa consegue, abre e consegue usar. Isso, né? Ela consegue fazer de forma intuitiva. Então, você entra na plataforma, e ela de novo focada no pequeno, de forma absolutamente intuitiva, natural, respondendo 3, 4 perguntas sobre o negócio dela. Qual é o seu negócio? Eu sou uma manicure. Isso já compõe uma dimensão do algoritmo. Eu estou em tal lugar. Compõe outra dimensão do algoritmo. Eu faço unha para mulheres... Em domicílio da classe C. Ou alguma coisa assim. E eu tenho R$1.500. Todos são... E eu quero fazer a campanha do dia 10 de outubro ao dia 15 de outubro. Todas essas são dimensões que compõem a lógica do algoritmo. E ele, a partir disso, confrontado com a disponibilidade de inventário que eu tenho na rede, naquela praça, versus o dinheiro que ela tem disponível, versus o público que ela tem, afinidade, a audiência desse público em relação à minha grade, a afinidade desse público em relação à minha grade, o histórico de anunciantes da mesma categoria em relação à minha grade, por isso saber qual é o ramo de atividade o cara tá é importante, porque eu me valho do conhecimento da própria indústria em que ela faz parte. Então você imagina o seguinte, eu tenho uma quitanda. A quitanda, no frigir dos ovos, concorre com o supermercado. Tá bom, onde é que está a concentração de anúncios de supermercado na minha grade de forma histórica? Porque o supermercado tem uma agência, que tem um profissional de mídia, que sabe fazer plano de mídia. Então isso para mim é uma dimensão. Eu uso isso dentro do algoritmo, assim como eu uso audiência, afinidade, um monte de outras dimensões, bases de dados. Outras bases de dados. Isso tudo cruzado, em tempo real, recomenda um plano de mídia aderente ao período, ao orçamento,
ao público e aos objetivos, porque tem outra dimensão que é qual é o teu objetivo. Você quer falar da sua marca? Awareness, Você quer fazer varejo? fazer A gente não chama de awareness porque, de outro, novo, é outro público. É para Marina Manicure, lembra? É para marca ou é para vender? Isso, é varejo, é oferta. Você quer ser conhecido ou você quer vender? Isso, exatamente. Então, todas essas são dimensões que compõem a base lógica do algoritmo para ele fazer uma recomendação de um plano de mídia o mais eficiente, mais eficaz possível. Óbvio, olhando para a minha disponibilidade em tempo real, porque seria um baita de um problema, consegui fugir, um baita de um problema eu prometer para ela o comercial dela num break de um programa e depois esse break tá vendido. Então eu consulto minha disponibilidade de inventário em tempo real. E ele vai também, além do plano de mídia e da entrega na TV, ele vai para o digital também? Ela pode ir? Ainda não. Mas você entrega o criativo também. Eu entrego o criativo. Então, assim, passamos a primeira etapa. Com 4 perguntas, eu entrego para ela um plano de mídia. Aí ela fala, gostei. Gostei do plano de mídia. Não precisa se preocupar, você não vai pagar nada ainda. Vai para a próxima fase. Monte aqui o seu comercial. Por quê? Porque a Marina Manicure não vai contratar a O2 ou a agência, ou a Ogilvy, para fazer um comercial de televisão do cabeleireiro dela, enfim, da lojinha dela. Então, a gente tem aí outros algoritmos que, a partir de imagens fornecidas por esse cliente, a gente produz um comercial. A gente tem... Puta, mas o que eu vou escrever no comercial? Como a gente fatiou o comercial em momentos que é a lógica de comunicação, né? Você tem abertura, awareness, venda, blá, 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 fechamento. Então, isso tudo está cortado dentro da estrutura da plataforma. Então, o que você vai fazer? Você precisa me dar o teu logotipo, foto, se você quiser. Se você não quiser botar foto nenhuma, também não precisa. E tá bom, o que eu vou escrever? A gente tem, vamos dizer, cena a cena, uma série de sugestões de frases prontas que ela pode escolher. Ou ela pode escrever a frase que ela quiser, guardado o tamanho de toques que cabe ali dentro. Então, enfim, a gente tenta ajudar no limite, assim, cara, eu vou sugerir para você o que você vai escrever, como é que vão entrar suas fotos, você precisa me dizer qual é a paleta de cores que você quer, então tem combinações de cores possíveis, infinitas praticamente, e você, assim, aperta o botão, você vê em tempo real ainda, tá? Você vê o teu filme montado. Aí ela compra. Aí ela pode comprar. Na verdade, primeiro ela vai me mandar esse comercial e ela pode refazer esse comercial N vezes. Ela tá feliz com a montagem final do comercial, ela manda para mim, eu valido técnica e comercialmente essa produção dela, porque é dela a produção, eu monto um roteiro de locução pro filme e mando para ela. 8 horas de SLA. 8 horas comerciais de SLA. Isso por IA também ou é humano? Humano, o roteiro é humano. O roteiro ainda é humano. Porque ele tem ganhos que eu acho que a IA ainda não conseguiu entregar. E aí depois a gente pode até falar de outros níveis de IA para a própria produção de comercial. Mas só para fechar o ciclo dessa história. Aí ela recebe olha, o seu comercial tá aprovado, tá bacana, tá lindo. Ou, olha, puta, essa imagem aqui que tem uma criança... Não é bom, tira. Olha... esse texto aqui corrige isso ou aquilo, enfim. Porque tem uma visão regulatória, tem uma visão técnica, tem uma visão comercial. Na hora ela faz. Ela está com o filme aprovado, ela está com o roteiro de locução aprovado, aí eu peço para ela um cartão de crédito. Só aí. Eu já montei um plano de mídia, eu já montei o comercial dela, falta gravar a locução. Ela precisa aprovar o texto da locução. Ela aprovou o texto da locução, o próximo passo é, beleza, aquele valor lá que você viu que você deu ok no plano, você pode usar o cartão seu, da sua sogra, do periquito, porque não precisa que o cartão seja da CNPJ que está contratando, enfim, pode ser qualquer cartão de crédito. Quer pagar no Pix, paga no Pix, enfim. Aí ela paga. A partir do momento que ela paga, aí eu gravo a locução. Em um dia, mando o filme montado para ela com áudio, com trilha sonora. Ela deu ok no filme e acabou o processo. Do lado dela acabou. Da gente tem um monte de coisa, você sabe. Eu preciso registrar o filme na Ancine, preciso botar claquete, um monte de coisa. Isso. Exato. Tem todo o lado regulatório para cumprir das agências. Então, assim, tudo isso é feito de maneira automática em um dia e meio. Uma pessoa ali disponível. E aí, o que eu ia te falar sobre na questão de produção de comercial, o que a gente está testando são algumas soluções, tipo o View3 da vida. Ela ainda não está boa, ela melhorou muito. Melhorou muito. Nos últimos meses, Cada mês é um salto. Exato. Mas ainda não está num padrão comercial para botar um filme na TV. Você tem que
a meu ver, tá? Você sabe que para criação é melhor papel de pão e boneco de perninha, né? É isso que eu sei fazer. Mas se você sabe roteirizar cenas de 8 segundos e depois emendar cenas de 8 segundos, mas é isso, você tem que ser um bom roteirista antes de saber usar o VO3. Você tem as duas coisas. Você tem a necessidade de escrever bons prompts, mas você tem... tecnicamente ainda não está perfeito. Ele craquela, ele fragmenta imagem, ele corrompe texto. Ele ainda, num grau. ainda não está liso. Enquanto a gente busca uma solução lisa de produção, ao mesmo tempo a gente tem que se debruçar sobre a qualidade de prompt. Como é que eu ajudo e de novo, a ideia é que seja absolutamente intuitivo. Ao mesmo tempo eu preciso garantir para a manicure eu conseguir preciso fazer. garantir que o que eu ponho no ar tem o mesmo padrão de qualidade do que eu produzo. Que essa é uma outra coisa, né? Não necessariamente todos os ambientes de publicação de publicidade estão preocupados com a qualidade de qualquer ordem, seja técnica, seja legal, inclusive, do que você está publicando. Se você botar uma cerveja, uma criança tomando uma cerveja, em alguns lugares vai. Tem o ECA digital agora e vai, né? Então exato. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter e que a gente busca aperfeiçoar dia a dia. Mas esse é um dos nossos desafios. Mas aí isso combina com uma coisa sua que eu estava lendo esses dias para preparar o roteiro, que era... que você fala, né, que nesse nosso mundo digital é comprometimento, dados e criatividade, né? Tem que ter esse ladinho aqui, o comprometimento, né? Muito grande, além dos dados e da criatividade, né? Você ainda vê qual deles como o maior desafio no dia a dia ou já tem algum desafio novo? Eu acho que o desafio que ele é perene, porque ele é humano, é cultura. De novo, a tecnologia é enabler. Ela pode estar madura ou não, você pode ter que desenvolver ou não, você pode precisar customizar ou não, você deve, e essa é uma outra discussão sobre IA muito. Vale para tudo, como sempre valeu, e para IA, de novo, não mudou a regra do jogo. É capacidade de integração, para você poder ser escalável, né, para você não ficar com o Shadow IT da vida, ou Shadow IA da vida. Shadow IA. Enfim. Porra, eu dei ChatGPT para todo mundo, eu tenho Copilot para todo mundo, então eu já tô vivendo a IA na minha companhia. Não, amigo. Não. Eu tenho, inclusive, amigos de consultoria que falam assim, cara, uma empresa no Brasil comprou 50 mil licenças, não me lembro de qual dessas soluções chat da vida, qual foi o nível de adoção? 3%. Quanto custou? Quanto custa? Não, então agora vamos fazer letramento. Calma, amigo, não é tão... Mas isso vale desde quando a gente falava de downsizing e quarteirização, na década de 80 para 90, até qualquer coisa hoje em dia, né? Eu costumo dizer, essa é outra clássica minha que você conhece, que tem muita capa nova para livro velho, né? Para poder, cara, é economia, cara, tem que girar, então tem que escrever de um jeito diferente a mesma coisa, e tem muita gente que vive do hype, né? Então, assim, eu tinha sócios na consultoria que falavam assim, cara, não faz isso. Eu falei assim, cara, duas coisas. Primeiro, fiquem tranquilos, né? Os livros core de finanças, gestão, de estratégia, eles continuam absolutamente válidos. Super válidos. Esse negócio de, inovamos isso, inovamos aquilo, tecnologia X, Y, Z. Cara, vendas, gestão... Álgebra continua sendo álgebra, finanças continua sendo finanças. Por favor, não abandonem o conhecimento clássico, se é que dá para chamar isso. Para mim ele é essencial, ele é clássico, enfim, ele é basal, né? Em nome de hype nenhum, porque você vai capotar. Né? E tem muita coisa que é fumaça, né? Purpurina. Põe uma capa nova bonita, fazendo... Katsu, nós fazíamos isso há 25 anos atrás, só mudaram o nome. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Não quer dizer que você não tem que olhar para isso, que você não tem que pesquisar, você não tem que se aprofundar, que você não tem que se desafiar, que você não tem que trazer. Muito pelo contrário, isso é pré-condição, isso é natural. Agora, o mais difícil, e aí, quando a gente fala de eu tenho lido bastante coisa sobre isso, assim, cara, eu vou deep, eu vou wide, assim, cara, você vai para onde você quiser, desde que você bote o dono do problema à frente. Que esse é um dos desafios.
né? Não acreditar que você, do alto da sua sapiência absoluta, plena, num lab de inovação, vai resolver os problemas, não é nem da organização, do mundo. Houve Cláudia Pita, cura do câncer, episódio recente aqui publicado. Cultura, cultura, cultura. É isso. Então, assim, primeira coisa é isso. Você tem que ter o owner do projeto, né? Tem que ser o dono do problema. Né? A gente tem que, através da tecnologia, através da inovação, buscar soluções que sejam inovadoras, que sejam aderentes, que sejam mais produtivas, enfim, aí você vai ganhar a dimensão que você entender que é teu gap em relação ao mercado ou tua oportunidade em relação ao mercado. Mas, cara, ninguém conhece o problema como o dono do problema. Uhum. Então, assim, ele tem que liderar o projeto. Ponto 1. 2, seja que solução for, seja a máquina de macarrão ao chat GPT. Cara, ele tem que ser integrável, para que ele seja escalável, ele tem que ser integrado aos teus workflows. Entendeu? Não existe um universo paralelo. Não existe. Entendeu? Então, assim, ou você integra ao que você tem de maneira funcional, e não é só por conta de plataformas e tecnologia, é por causa de pessoas. Né? A gente estava falando ali fora agora há pouco, assim, porra, 8% das pessoas no fim do ensino médio, das que fizeram e chegaram ao fim do ensino médio, 8% tem a formação aderente ao que se espera ao fim do ensino médio. No fundamental não chega a 20%. Então, assim, dos que chegaram lá. Né? Então, assim, cara, essa é a mão de obra, cara. A gente não vive na Bélgica, vamos lá. Então, assim, você tem a cultura organizacional, ela por si só, todo mundo adulto sabe o problema que isso significa, ou o desafio, na verdade, que isso significa. Então, você tem que olhar o workflow do ponto de vista sistêmico, você tem que olhar o workflow do ponto de vista de processos e pessoas. Porque o cara que passou 35 anos fazendo esse negócio desse jeito, para você mudar esse cara... O Mauro Martins estava falando agora, ele falou assim, não sei como são vocês de comunicação, mas advogado não gosta muito de mudar o processo. Eu falei, ninguém gosta de mudar. De ficar mudando tela, janela, sistemas. Tem que ser porque é integrado, tem que ser cara, tem um ser transparente. Humano, tem um ser humano. Seja minimamente empático com o ser humano, né? Tenta se colocar no lugar dele e entender o desafio que significa. Cara, tem angústia, tem ansiedade, tem medo. Cara, é humano. A gente tem que entender que isso é parte do processo. Então, se a gente não trouxer, primeiro, os donos do problema, segundo, envolver os times, entender processos com o time. Não adianta chamar o departamento de processo para falar, caixinha, quadradinho, setinha. Não, aquilo está no papel. No mundo real é um pouquinho diferente. Isso me lembra uma história, só fazer um parênteses muito rápido nisso. Quando a gente estava estudando pesquisa operacional e logística no mestrado, eu me lembro que tinha um professor que tinha feito um projeto para a Folha de São Paulo. E eles foram rodar aqueles modelos de logística para fazer entrega. Na época existia papel, Kombi, essas coisas todas. Eu implementei ISO 9000 na Folha de São Paulo inteira. Não vamos falar disso. Você sabia disso? Então, assim, aí os caras começaram a rodar modelo de Milk Run, né? Para fazer modelo logístico de entrega, distribuição de jornal, porque é super crítico. Você tem uma faixa horária curta, porque o cara acorda, ele quer ler o jornal, blá, blá, blá. Na época, né? Só pra gente lembrar. Existia isso. Aí eu falei assim, cara... E aí eles faziam uma medição de tempo táctil da frota. Cara, tá quebrando. O que tá errado? Aí foram começar com cada motorista de Kombi que fazia cada entrega. Assim, cara, como é que você consegue fazer essa rota num tempo menor do que um baita software que custa um zalhão de dinheiro, que roda 312 milhões de variáveis, quando o pombo passa na rua e faz cocô na faixa de pedestre, trolha toda. E o cara não sabia dizer. Tá bom. Então, 3 horas da manhã eu vou entrar na Kombi com você lá na Barão de Limeira e você vai fazer o roteiro comigo. Quero ver como é que você faz mais rápido. É simples. 4h30 da manhã não tem trânsito. O cara entrava em 3 ruas contramão. Acabei de quebrar o sistema. Né? Eu tive um cliente também que falou assim, não, a IA não serve para logística. O meu entregador consegue. É por isso, o cara sabe fazer do jeito dele. É que você não tem essa mente perversa que eu tenho. Eu desafio o WhatsApp a cada vez que eu ligo ele. Perdão. O Waze, eu também. Eu tô gaga. Eu também. Perdão, o Waze, a cada vez que eu ligo ele. Falou, Waze, vem aprender com a tia. Velho tem esses defeitos. Ele tem essas manias, né? Então é isso. Quando a gente fala de implementação, seja de que tecnologia for, estamos falando de IA, estamos falando de LLM, né, de IA generativa,
Se você não passar por um entendimento, um mapeamento de cultura organizacional, um entendimento de liderança, engajamento da liderança, você precisa ter um onboard do time, eles vão estar interessados nisso. A gente mesmo, cara, desenvolveu uma porrada de soluções de inteligência artificial para captura, gestão, tratamento de dados, para entrega para o comercial, para o marketing, de insights. Cara, um puta monte de dashboard lindo, que se você apertar 6 botões, você chega a Marte. Quem aperta 6 botões? Aí o que a gente está fazendo? Trabalhando com um modelo de talk to ordeira. Então a gente está desenvolvendo a LLM para ler um banco de dados monumental que vai daqui a Genebra, para que o cara faça perguntas em linguagem natural para que a gente responda. Que esse é um outro grande ponto, eu não deixo você falar, né, Inferno? Desculpa, não, ninguém deixa. Eu tô me acostumando. Acho que é um horror, né? A gente sem educação. Tô me acostumando. Virei ouvinte, escutativa. Isso é bom. Tô praticando minha Eu escutativa. preciso aprender. Então, assim, não adianta ter uma baita tecnologia, ensinar as pessoas a escreverem prompt, se as pessoas não tiverem capacidade de fazer perguntas. Não tem jeito. Tem uma startup que eu dou mentoria, eu falei pra eles, esse formato de estrutura, de entrada de dados, as pessoas não trabalham mais assim. Está chato. Você tem que criar a forma de entrada de dados com um buraco. Que era o buraco do Google, virou o buraco do GPT. É isso agora. O final é isso. Assim, o cara não quer ficar preenchendo campo. Não, e vai além disso. Infelizmente, mas assim... Eu vou te dar um outro exemplo daqueles de quando a gente escrevia com lápis. Carrefour no Brasil, inflação 30% ao mês, vamos pegar uma inflação ainda baixa, 30% ao mês. Como é que o Carrefour, anos 70, como é que o Carrefour virou o principal mercado de autosserviço no Brasil? Não sei. Diferente da concorrência que fazia a conta de mais e menos, um diretor financeiro, na época não existia o cargo de CFO, que era um francês, inclusive, falou assim, peraí, eu compro arroz do tio João, olha a marca aqui também, por 10, vou pagar ele em 60 dias, na época eles ainda tinham dignidade de pagar em 60 dias, esses 10, com inflação de 30% ao mês. Só que ele me entrega o arroz hoje, no dia que ele emite a nota, então eu tenho 60 dias para pagar um valor congelado, e amanhã eu estou vendendo esse arroz aqui. Se eu fizer pedidos que garantem meu estoque semanal, o valor que eu vou pagar em 60 dias, eu recebi em 7. Porque o meu estoque eu vendi em 7 dias. O valor desse estoque eu vou pagar em 60. Com 30% ao mês de inflação, se eu pegar o dinheiro desse arroz e botar no banco, por quanto eu posso vender esse arroz, mantendo minha margem lá na casa de chapéu, para pagar os 10 que eu devo pro tio João? Com isso, ele comprava arroz a 10 e vendia a 7. E ninguém no mercado entendia como. O cara sabia fazer conta. O cara sabia fazer a pergunta certa. Eu acho difícil, talvez eu esteja sendo ingênuo, alguma IA fazer esse tipo de pergunta. Não, primeiro porque ela precisa da gente para ser provocada. Esse é o ponto. Então, assim, não adianta, o cara, um avião de prompt. Cara, mas o que é que ele está perguntando? Para onde ele está olhando? Esses caras serão e continuarão sendo imprescindíveis. O que a gente precisa, liderando esse processo de alguma forma, ou participando, acho melhor, participando desse processo de alguma forma, é tentar reduzir essas distâncias. Uma parte vai ser educando, mas dando os números que eu te dei, que eu trabalhei agora há pouco no Perplexity, até para poder contar aqui, se mitiga um pedaço, bem pequeno, sendo bem honesto. Vamos lá. O teu desafio vai ser sentar com os líderes de negócio, entender as grandes dúvidas existenciais, as dinâmicas de cada negócio e construir esses raciocínios por trás. Para deixar as perguntas um pouco mais naturais do negócio para o prompt. O prompt não vai conseguir vir até aqui. Não. Ele vai voltar até um pedaço. Vai, eu odeio quando ele vira para mim. Ótima pergunta. Eu falei, jura? Que bom, feliz, gentil. Caramba, né? Porque, né?
Então, assim, acho que assim, no final do dia a gente tem grandes desafios. Você tem um desafio em relação à cultura, você tem um desafio em relação à liderança, você tem desafio em relação à própria tecnologia, a processos e a modelos mentais. Que problema que você quer resolver? Ele não é maná, ele não vai resolver todos os problemas da Não, não humanidade, vai. como nenhuma das tecnologias Sabe uma coisa que eu precedentes gosto muito de resolveram. fazer? Eu aplico modelos mentais ou técnicas, como você falou, técnicas clássicas de vendas, de marketing, de umas coisas, técnicas clássicas numa resposta, num pedido. Eu peço para ele, já que ele foi treinado em tudo isso, né? Aplica aquele conhecimento todo na proposta que ele está me dando. Falei, tá bom, agora vai lá no livro e me traz isso. Aí traz. Então, você tem maneiras É diferentes, ótimo. você tem que fazer isso. Tem que fazer isso, Um é amigo ótimo. meu outro dia estava conversando, não sei com qual Qual deles? das coisas. Ele falou assim, e aí ele pegou, e ele gosta muito de blues e tal. Ele pegou algum músico que morreu já. E ele falou assim: Oi, seguinte, imagina que você é fulano de tal. E aí ele começou a conversar, como se ele estivesse conversando com um fulano de tal. E a IA foi buscando toda a biografia do cara, todas as manifestações, vamos dizer assim, que esse músico tinha tido ao longo da história. E esse maluco desse amigo meu se sentiu, ele é um cara com muito discernimento, tá? Conversando com um cara que já morreu. E aí trazendo porque ela foi respostas treinada com prováveis e possíveis, que esse cara, mas perguntas abertas. Mas se você Isso é maravilhoso, isso é voltasse genial. e perguntasse de novo, de onde você tirou essas referências? Me traga as citações Aí você vai exatas, buscar tá? Ele vai te as dar, porque ele foi bibliografias. treinado nisso. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas, de novo, olha que experiência maravilhosa que você cria. E aí eu vou voltar num ponto teu, que é da TV 3.0, que a gente comentou um pouquinho aqui. Onde é que está, no meu humilde opinião, a visão, não de curto, mas é de médio e longo prazo. A de curto eu acho que a gente já exauriu com a questão de modelos comerciais comparáveis ao que as plataformas têm. Isso nos coloca, de alguma forma, em pé de igualdade ou até com alguma vantagem, desde que a gente tenha as plataformas de tecnologia, os processos tal qual os deles para fazer comercialização. Porque, de novo, eu vou entregar qualidade de conteúdo, eu vou entregar reputação, vou entregar repertório, vou entregar brand safety num canhão chamado televisão. Legal. Isso é o que vai me resolver, me garantir sobrevivência de curto e médio prazo. O que é que vai me garantir a sobrevivência no médio e longo prazo? Entender o que é que a tecnologia ou a TV 3.0 me oferece de oportunidade. Isso não é técnico. Isso é criativo. É de conteúdo. Assim como alguém inventou uma plataforma de vídeos curtos, e isso teve aderência, isso teve adesão, porque as pessoas, queriam ficar 3 minutos vendo um negócio, dar uma risada e ver o próximo. E ficam horas, mas tudo bem, isso é outra questão. Mas você pode ficar só 3 se quiser. Mas criou uma linguagem única, particular. Cara, eu tenho um negócio desse tamanho interativo. Interação significa que eu posso fazer qualquer coisa em 2 mãos. Qual é o roteiro? Primeiro, qual será o próximo conteúdo? É novela? Continua chamando novela? É outra coisa? Um grande amigo nosso aqui veio outro dia e falou assim sobre curadoria. Aqui, né? Tem a ver com curadoria muito pra caramba, mas tem a ver com oportunidade. As pessoas querem se manifestar no inferno, mas elas querem. Elas se manifestam pra caramba. Como é que eu ofereço uma oportunidade com conteúdo, com qualidade de produção, com reputação, com segurança, para as pessoas participarem? Alguém me falou assim, tinha um programa na década de 80, eu chamava, acho que Você Decide. Era o nível do possível. Você ligava lá, pusera qualquer nota e participava. Era isso. Cara, quem é que vai criar o próximo formato, a próxima linguagem de televisão? A partir do momento que você tem um device com uma penetração absoluta, com um tamanho de tela no meio da sala, gregário, adorado, amado, bidirecional. Quem é que vai ser o gênio? Não sei. Vai surgir. Vai surgir porque é natural que surja, porque a vida é assim. Eu não vejo a hora de surgir, porque é um desafio que eu não tenho a menor ideia de como é que resolve essa equação, mas tem que acontecer. Isso leva essa coisa para um outro andar, para uma outra relação. Né? Então, assim, qual é o roteiro? Qual é o formato? Qual é o programa? Qual é o conteúdo?
Quem é o próximo apresentador de sucesso que vai ficar 20 anos na tela? Entende? É isso. Então, assim, de novo, o ser humano e sua capacidade criativa é que vai romper esse modelo. Cara, o chinês fez isso 5 anos atrás, tá aí bombando. Cara, não é possível. A gente vai ter que fazer. Né? Alguém vai ter que fazer. Bom, se você disse que sobrou pro Brasil, alguém sobrou. Vai fazer. Vai fazer, vai estar aqui nessa mão aqui para fazer. Muito bom, muito bom. Gostei. Obrigada, Juste, pelo papo. Obrigado por ter vindo. Vou botar o link do Veículo Fácil aqui para todo mundo tá testar. Obrigado, prazer estar contigo aqui. Obrigada, muito bom. E até o próximo IA Trendcast.